Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também nossos amados amigos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, desta vez no auditório da igreja em São Paulo. E nós chegamos à mensagem de número 28, que tem por título O Rei Cura a Paralisia. E a leitura da Bíblia é Mateus 9, de 1 a 38. Mas hoje, como sempre, eu reforço que é o dia do Senhor, é dia de nós fazermos as nossas ofertas, honrando o nosso Senhor com aquilo que nos deu de bens materiais. Lembre-se de suas ofertas para as missões no exterior. Também lembre-se das suas ofertas para EAV é minha, Estância é minha, e também para o IVPT, o Instituto Vida para Todos, lembrando também das suas necessidades da obra regional e também da sua igreja, da sua localidade. Hoje eu estou especialmente feliz porque nós contamos com a presença de nossos queridos irmãos que nós denominávamos no passado, dos irmãos da região 8B. E ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa e nós extinguimos a denominação região 8A, região 8B. A região A região 8 é uma só região. É o estado de São Paulo, mais o Triângulo Mineiro. E nós já cuidávamos da região metropolitana, capital metropolitana de São Paulo, a região do Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, e graças ao Senhor, hoje todo o estado de São Paulo, nós estamos numa comunhão, sem fronteiras, sem limites, e ontem o Senhor nos deu um início maravilhoso, e nós queremos acreditar que o Senhor vai avançar muito rápido, com a nossa unanimidade, com a nossa cumplicidade, o Senhor, Ele vai avançar como Ele precisa avançar nessa era final, era do Apocalipse, para trazer o Senhor de volta. Irmãos, não tem lugar para nós mesmos, para a nossa glória, para a nossa posição, o amor ao cargo. Não, hoje eu uso aquele versículo de Paulo em Atos capítulo 20, eu considero, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, mas contanto que eu consiga terminar a minha carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para anunciar o Evangelho da graça. Portanto, irmãos, nós aqui não buscamos o nosso interesse, nosso benefício, mas nós buscamos o reino de Deus, que venha um dia mais cedo a sua manifestação, e nós queremos introduzir um povo, o povo vencedor, para a boa terra de Canaã. E também nós estamos muito alegres, irmãos, com a presença dos irmãos do Mato Grosso, muito alegres com a presença dos irmãos de Goiás, Distrito Federal, e todos esses irmãos nos honram muito com a sua presença hoje aqui. E nós vamos cada vez mais, irmãos, estreitar a nossa comunhão, porque a obra de Deus é uma só. Quando Deus liderava, usando Moisés para liderar o povo de Israel, ali no deserto,
as 12 tribos eram divididas em tribos para facilidade de administração, não é isso? Mas é um povo só. Todos recebiam, né, a direção, né, de Moisés, do Senhor através de Moisés, e não tinha, né, eles não tinham essas jurisdições, né, diferentes, separadas, de modo que cada um tivesse a sua autonomia em questão de direção. Mas não, graças a Deus o povo é um só, então a obra de Deus é uma só, e cada vez mais, irmãos, enxergando isso com essa harmonia, com essa unanimidade, essa unidade, né, nós vamos realmente concluir aquilo que o Senhor tem que fazer na nossa geração. Muito bem, nós estamos vendo Mateus, e o Mateus logo no começo nos fez, através da palavra sobre arrependimento, o Senhor nos revelou uma coisa maravilhosa que nós não tínhamos visto nos anos passados, que o arrependimento não é meramente uma mudança, né, de direção, né, e continuando no plano terreno, mas o arrependimento verdadeiro é uma mudança de plano terreno para o plano celestial, porque nós estamos indo para a esfera do reino dos céus. O reino dos céus é onde Deus está, Ele está nos céus, Ele é o alto, Ele é o sublime, e nós precisamos viver na outra esfera, porém os nossos corpos estão na terra, nós vivemos na outra esfera, porém o nosso corpo aqui na terra, né, e vivendo a realidade do reino dos céus. Portanto, nós precisamos nos atender à primeira necessidade para viver essa realidade, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vimos isso em Isaías 66, não é isso? Isaías 66, e eu vou usar a versão King James atualizada, versão, né, capítulo 66, versículo 2. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor, darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Então, irmãos, se nós queremos ser esse bloco, essa obra que Deus está nos liderando para concluir esta era, precisamos ser esse bloco de irmãos arrependidos de espírito, não é isso? Humildes de espírito, e também pessoas que dedicam o seu amor reverente à palavra de Deus. E também em 57, né, Isaías 57, eu faço questão de lembrar os irmãos novamente, porque nós precisamos entrar por essa porta para viver a realidade do reino dos céus, né? Então o versículo 15 diz assim: porquanto assim afirma o alto e sublime, estou lendo na versão King James atualizada, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo estou presente com o contrito e humilde de espírito. Portanto, irmãos, se a gente não tiver essa condição, Deus não está, né, conosco. A igreja precisa, para viver a realidade do reino dos céus, precisa ter essa condição, né, o contrito e o humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Muito bem, então nós entramos na realidade do reino dos céus. A igreja, né, em Filadélfia, eu quero, né, crer que nós estamos vivendo na era da igreja em Filadélfia, na realidade do reino dos céus, e dessa forma, irmãos, nós
nós entramos para essa realidade com esse espírito contrito, esse espírito, né, arrependido, um coração quebrantado, e dessa forma, irmãos, nós atendemos todas as exigências, ou todos os princípios de Mateus 5, 6 e 7. E no final do Mateus capítulo 7, fala, vocês se lembram ainda, nós falamos sobre a árvore boa produz bons frutos, vocês se lembram? E a árvore má produz frutos maus. Então nós que queremos viver na realidade do reino dos céus, Deus espera uma produção de nós. Houve um tempo no passado que nós apenas dávamos atenção, né, em nós conhecemos a Bíblia, conhecemos, né, a revelação da palavra de Deus, né, buscarmos muita constituição na palavra, mas nós não dávamos atenção para a produção. Deus precisa, né, de frutos. A igreja é como uma vinha. Deus espera de tempos em tempos vir colher frutos dessa vinha. No Antigo Testamento, ele foi colher frutos, né, na vinha, e ele não achou fruto, pelo contrário, maltrataram os seus servos, maltrataram os seus profetas. Mas graças a Deus, irmãos, na era final do Apocalipse, nós queremos dar bons frutos para o Senhor. A igreja não é meramente um grande seminário para ficar aprofundando na palavra, no conhecimento, é que a igreja recebe, né, com reverência a palavra de Deus, e nós entendemos que toda a palavra de Deus, a palavra profética que Deus revela à sua igreja, é uma ordem, e essa ordem é para ser executada, essa ordem é para ser realizada. Na verdade, quem realiza, né, a própria ordem da palavra é o próprio Espírito. Só que Deus precisa encontrar na sua igreja a condição correta para o Espírito poder trabalhar, a cooperação da igreja para que o Espírito possa produzir em nós os bons frutos. Então, graças ao Senhor, irmãos, por aí que aí entra no capítulo 8, que nós falamos na semana passada. Então começa, o rei desce do monte. O rei então vai de encontro às pessoas que ele quer salvar, às pessoas que ele quer resgatar, ele quer curar. Então ele começa a curar, né, um leproso, vocês se lembram? Você começa a curar um leproso, começa a curar o servo do centurião. Então, irmãos, nosso rei desceu do monte e nós também descemos do monte com ele. Para curar. Ele precisa curar, por quê? Porque ele precisa achar seus seguidores. Ele precisa de seguidores, ele precisa de obreiros, precisa de trabalhadores para fazer o que o rei quer fazer aqui na terra. Por isso, ele primeiramente precisa nos salvar, e o leproso, irmãos, representava os judeus. Vocês se lembram que eu falei? Né? Os judeus, né, que a exemplo de Números capítulo 12, a desobediência, a rebelião contra Moisés, Miriam, então teve lepra. Manifestou a lepra, na verdade já era algo no interior dela. E se todos nós, na verdade, fomos profundamente envenenados com, né, com a natureza pecaminosa e rebelde de Satanás e desobediente de Satanás. Ele se rebelou contra Deus, ele fundou, né, uma autoridade das trevas totalmente independente de Deus e colocou dentro do homem a natureza serpentina, a natureza do pecado, né? E nessa natureza do pecado está a rebeldia, está a desobediência. Deus precisa curar a nossa rebeldia, precisa curar a nossa desobediência. Em segundo lugar, ele precisa nos curar e nos fazer ver que quem cura
Irmãos, é a palavra. Então, o centurião, ele teve uma visão fabulosa, né? Como é que o centurião descobriu que a cura, a autoridade para a cura estava na palavra? Porque ele sabia que ele era centurião, ele tinha sob o seu comando 100 homens, 100 soldados, mas ele também tinha seus superiores. Ele recebe o comando lá de cima, e ele então transmite o comando para os seus 100 soldados. Então ele é um que recebe o comando e transmite o comando. E o comando vem através da palavra. E essa palavra que vem do comando tem autoridade. Então ele percebeu que a palavra, né, que vem do comando traz autoridade e você tem que obedecer, tá? Então, graças a Deus, irmãos, nós hoje entendemos que a palavra de Deus tem autoridade. E essa palavra de Deus cura, porque tem autoridade para curar. Então, nós, graças a Deus, irmãos, nós temos dado muito valor hoje para a palavra profética, para a palavra que o Senhor tem nos dado a cada semana. Irmãos, essa palavra está nos curando. Porque essa palavra não é de homem, essa palavra vem do comando de Deus. Deus manda a palavra e essa palavra nos cura, essa palavra nos dá direção, não é isso? Então, bom, eu não vou poder detalhar demais e eu vou entrar em capítulo 9, que é o assunto de hoje. Então, depois dessa situação, claro, houve outras coisas, né? Ele seleciona os seus seguidores, ele também atravessa, né, o barco, né, ele repreende o vento, repreende as ondas. O nosso Senhor, ele está no barco. E nós estamos nesse barco da igreja. A igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo, né? As águas do mundo não estão dentro da igreja. A igreja navega sobre as águas do mundo. Pelo contrário, nós salvamos as pessoas do mundo, né? Bom, aí então quando chega, né, dos Gadarenos, vocês sabem que o rei então põe tudo em ordem. Para onde o rei passa, põe tudo em ordem. Por isso, quando vocês, comportores, saem às ruas, vocês colocam a vida das pessoas em ordem. Através do posso orar por você e através dos livros que vocês deixam nas mãos das pessoas, e vai se efetuando a cura e colocando a vida das pessoas em ordem, né? Aqueles que têm problemas sérios do casamento, né, pouco a pouco o Senhor vai curando. Aqueles que têm problemas sérios de conflitos sociais nas suas famílias, nas suas casas, nos seus trabalhos, o Senhor vai colocando as coisas em ordem. Então agora chegamos no capítulo 9, e a primeira coisa que fala no capítulo 9, versículo 1, como diz: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. O que vocês entendem por esse primeiro versículo? O Senhor entrou num barco. Esse barco é a igreja. Já dissemos. E ele passou para o outro lado. O que quer dizer isso? Para Jesus, para o rei do reino do céu se locomover, ele precisa da igreja. Por isso que Romanos 12 fala: apresentei os vossos corpos, isso por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço, mais racional serviço. Então, irmãos, Deus hoje, para agir na terra, Ele precisa da sua igreja. Para Ele ir para a rua, se a igreja não for para a rua, Ele não tem como ir para a rua, tá? Então, Ele usa o barco para passar para o outro lado.
Tá? Então, ele precisa de mim, precisa de você, ele nos deixou ainda vivos com esse corpo. Esse corpo deve ser usado, apresentado para ele, colocar à disposição dele para ele se locomover. Então você tem que colocar isso na sua cabeça, de que quando você sai sob as ordens do rei, você é esse barco que ele está usando para chegar onde ele quer chegar. Ontem, pela misericórdia do Senhor, eu fiquei muito alegre, mais de 1000 mulheres saíram para as ruas no dia das conectadas, de saírem às ruas e pregarem o evangelho. Irmãos, mais de 1000 mulheres alcançando muitas e muitas mulheres, através de oração, através da comportagem, através dos livros, do jornal que deixaram, com as pessoas. Irmãos, é assim que a igreja obedece à palavra de Deus e é usada como um barco para ir onde Deus quer ir, alcançar as pessoas, tá? Então ele foi para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Qual é a sua própria cidade? Qual é a própria cidade dele? Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, lembra? Mas depois ele saiu de Nazaré. Aqui em Mateus 4, dá uma olhada. Mateus 4, versículo 13. Onde ele foi? Saiu de Nazaré. Versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Por isso que aqui se cumpre o que foi dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então é essa região, que é Cafarnaum, a região nos confins de Zebulon e Naftali, era a casa dele depois que ele saiu de Nazaré. Tá? Então ele foi para a sua própria cidade, que é Cafarnaum. Tá? Muito bem, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Irmão, o que significa isso? Significa, irmãos, que o rei precisa não só curar um leproso, curar o servo do centurião e efetuar outras curas. O Senhor precisa principalmente curar-nos da nossa paralisia. Por causa do pecado, nós nos tornamos inúteis para fazer a obra de Deus. Nós somos incapacitados para fazer a obra de Deus. Nós somos inutilizados pelo pecado, por Satanás, para fazer a obra de Deus. Então Deus quer nos curar da nossa paralisia. Tá? Então, como foi essa cura? Vamos dar uma lida, porque Mateus 9 não explica direito como foi isso. Marcos capítulo 2 explica melhor. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Vocês se lembram agora? A sua cidade é Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa, ele estava dentro de casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. 4 homens levaram um paralítico porque eles criam que Jesus podia curar aquele paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, não tinha espaço.
Descobriram o eirado. Eirado é o telhado, é o teto, né? Naquele tempo, o teto ali, naquelas terras, irmãos, o teto é sempre um terraço. Um terraço muitas vezes é para secar, né, os grãos. Por isso que é chamado de eirado. Então chegaram ao eirado e eles descobriram o eirado no ponto correspondente ao, né, em que ele estava, e fazendo uma abertura, não sei como que fizeram, né? Quebraram ali a laje, não sei como é que fizeram. Baixaram o leito em que jazia o doente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, a fé aqui é a fé dos 4 homens. Você vê? Né? Vendo-lhes a fé, né? Então, aí vamos voltar. Agora vocês entenderam como foi, certo? Vamos voltar para Mateus 9. Mateus 9. E eu quero explicar o seguinte para vocês, né? Jesus disse assim: vendo-lhes a fé, né? Tem bom ânimo, versículo 2, né? Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Ele não falou assim, agora está curada a tua paralisia. Ele perdoou os pecados do paralítico, que é a mesma coisa. Se Deus perdoar os nossos pecados, nós estaremos curados da nossa paralisia e nossa incapacidade de, né, fazer a vontade de Deus. Então, o pecado paralisa a humanidade de fazer a vontade de Deus. Romanos 3, vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3. Por isso que nós precisamos sair também, pregar evangelho, curar também paralíticos lá fora, para trazer, né, essas pessoas curadas para fazer parte, né, do exército de Deus, dos seguidores de Jesus, né? Então, capítulo 3 de Romanos, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Essa paralisia pegou toda a humanidade, sejam judeus ou sejam gregos. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Olha, se não há justo, não há um que não seja paralítico. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se você não entende a Deus, você não busca a Deus, como você pode ser útil a Deus? Você está incapacitado, né? Não há, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Nós fomos inutilizados pelo pecado. É ou não é verdade? Todos nós nos tornamos inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Irmãos, não há um que não seja paralítico. Toda a humanidade, por causa do pecado, nós nos tornamos paralíticos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha nos curar da nossa paralisia, né? O pecado, então, inutilizou o homem para Deus. Versículo 3 de Romanos, voltando para Mateus 9. Mateus 9, versículo 3. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, né, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Irmãos, os religiosos, por isso, irmão, eu quero chamar a atenção, quando Deus então chama um povo, o Senhor faz chamamento, mesmo no Novo Testamento ele chama as pessoas, né, como sua igreja, mas infelizmente o homem caído, facilmente ele cai numa velha religião. Ele, né, em vez de seguir o rei de uma forma viva, né, em vida, mas ele acaba, né, caindo numa religião. Então, os religiosos, né, referindo-se aos do judaísmo, né, os religiosos sabiam somente que Deus pode perdoar os pecados, e não Jesus. Jesus era um homem para eles, né? Porém, a própria religião os cegou de que Jesus era Deus. Eles não perceberam que esse Jesus que estava, né, diante deles era o próprio Filho de Deus, que se tornou Filho do homem para salvar o homem, né? E que, portanto, ele tem como Deus e como Filho do homem autoridade para perdoar os pecados, com o objetivo, irmãos, de curar a paralisia, para que sejam úteis para a obra de Deus. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Irmãos, nós não salvamos as pessoas por salvar as pessoas, para não ir para o inferno, vai para o céu. Irmãos, esse é o conceito geral, né, dos cristãos. Irmãos, nós não salvamos, não curamos as pessoas por curar. Nós queremos curar as pessoas para se tornar útil para Deus. Os irmãos entendem a diferença? Eu prego o evangelho, invoco o nome do Senhor, tá bom, então agora você tem um Senhor, tchau, tchau. Não, eu preciso fazer dessa pessoa uma pessoa útil para Deus. Trazer, né, curar essa pessoa curada da paralisia, que ele seja trazido para ser útil, né, no caminho de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, é sempre um conceito de produzir frutos. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. É aquela mulher, né, virtuosa que dá lucro por seu marido. Nós precisamos produzir lucro para o nosso Senhor. Não é fazer boa ação por fazer boas ações. Nós queremos curar os paralíticos para que cada vez mais pessoas possam se tornarem úteis para fazer a vontade de Deus. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, um leito é um instrumento que usamos para andar no caminho de Deus, na nossa incapacidade de fazê-lo. Então, às vezes, a gente se apoia na nossa religião, a gente se apoia em nossa boa vontade de querer fazer boas ações, apoiamos na nossa própria, né, homem natural para querer, né, pregar evangelho, fazer coisas boas para Deus. Irmãos, muitas vezes isso é o nosso leito, são as nossas muletas. Mas, irmãos, Deus não quer, né, Deus quer que a gente largue esse leito. Ele quer nos curar de fato, Ele quer nos curar completamente. Então, pelo contrário, aquele leito que você usava para servir a Deus, na verdade mal conseguia servir a Deus, e agora você vai carregar o leito, tá? E você vai carregar o leito, vai levar o leito, deixar na sua casa, você não precisa usar mais, tá? Então, irmãos, o Senhor quer capacitar um homem para nos fazer andar nos seus caminhos para servi-lo. Depois de curado, irmãos, o que era paralítico devia levar o leito para casa, para nunca mais depender dele, e ele foi para casa. As multidões temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens, né? Então, com isso eu quero deixar já bem claro qual é a nossa missão nas ruas: curar as pessoas, e principalmente curar da paralisia.
A nossa intenção, irmãos, é anotar as pessoas que querem ser cuidadas e trazer essa relação de nomes para a rede de cuidados, para a central de acolhimento e a rede de cuidados. Para quê? Nós vamos curar, nós vamos continuar orando por essas pessoas, cuidando dessas pessoas, fazendo com que cada uma dessas pessoas seja uma pessoa que faça a vontade de Deus. E essas pessoas, irmãos, que passarem a viver conosco na vida da igreja, você vai ganhar muito tempo se você puder, que nem ontem, as conectadas saíram para as ruas. Se você levar uma pessoa nova ontem para sair junto com você, você vai firmá-la muito mais rapidamente na igreja. Tá? E já colocar as pessoas para serem usadas pelo Senhor. Não sei se os irmãos entenderam o que eu quero dizer. Vamos tornar as pessoas incapacitadas, pessoas inutilizadas pelo pecado, vamos curá-las, vamos trazê-las para serem úteis na casa do Senhor. Quanto mais cedo eles participarem, né, da pregação do Evangelho, do posso orar por você, da comportagem dinâmica, irmãos, eles vão ser mais úteis na mão do Senhor. Capítulo 9, versículo 9. Aqui é um só versículo, tá? Mas esse versículo tem muito significado. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Irmãos, aqui está no mesmo contexto. Mateus era um cobrador de impostos, coletor de impostos, um publicano. Um publicano, já explicamos no passado, era considerado pelos judeus como na mesma categoria de pecadores. Era uma classe de pessoas totalmente desprezada, né? E eles eram considerados pecadores, portanto, eles estavam inutilizados para a obra de Deus. E Deus foi chamar um inutilizado. Dois foi chamar um que era desprezado pelos justos. Um que era considerado como dos piores pecadores, não é isso? E Jesus foi chamar. Isto é, o fato de eu e você estarmos hoje na igreja, poder de alguma forma ser útil na mão do Senhor, irmãos, é porque o Senhor um dia nos chamou. Mesmo desprezado pelos homens, mesmo no meio do pecado, não é isso? Mas o Senhor nos chamou, tá? E quando fala assim, segue-me, irmãos, essa palavra segue-me é akoloutel. Era, naquela época, né, lendo a nota King James atualizada, era naquela época um convite de honra, quando um mestre famoso da época, seja um mestre, né, do judaísmo, ou até seja um mestre, um famoso filósofo, quando ele passava e via um que podia ser o seu discípulo, ele usava essa frase, segue-me. Era um convite de honra, era um convite de honra. E logo esse falou, puxa, eu fui escolhido, que bom, eu fui escolhido, e logo segue. E esse discípulo passa a andar atrás do seu mestre como sinal de respeito, seguindo realmente. Por isso que essa palavra segue-me e segue, tá? Então, irmãos, o rei passou por um dos piores pecadores, um publicano, e na coletoria ainda onde ele trabalha, e falou, segue-me. E Mateus se sentiu muito honrado de poder receber esse convite, e ele realmente largou tudo, irmãos, e seguiu o Senhor. Nós seguimos o nosso mestre, também por sinal de respeito. Nós nos sentimos honrados por ele ter nos chamado um dia. E eu não quero largá-lo nunca mais.
Vou segui-lo para onde ele for. O autor do livro, Mateus ou Levi, estava sentado na coletoria. Vamos só conferir com Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. Lembre-se que o contexto aqui, irmãos, é nos curar da paralisia, para poder sermos úteis na mão do Senhor. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vale a pena, irmãos, largar tudo e seguir ao Senhor. Nós somos esses irmãos que um dia recebemos um chamamento. Um dia ele passou por nós e disse: segue-me. E nós largamos tudo para seguir ao Senhor. Porque o Senhor quer curar o homem para capacitá-lo a fazer a obra de Deus, seguindo o Senhor. Aí, em seguida, nesse mesmo contexto, tá? Vamos ler Lucas capítulo 5. Ele oferece, o próprio Mateus, o Levi, oferece um banquete. Porque o Lucas capítulo 5 deixa claro, Mateus não deixa claro quem convidou, né? O banquete era na casa de quem? Então, Lucas capítulo 5, versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Cuidado com o português, tá? Não fala assim, vem sentar na mesa. Sentar na mesa é sentar em cima da mesa, tá? Você tem como vem sentar à mesa, tá? Sentar à mesa é sentar na cadeira junto à mesa, tá? Muita gente fala errado. Senta aqui na mesa, né? Ai, né, amigo? Faltou essa aula? Tá vendo? Ele sabe, ó. Irmãos, na casa de Levi só tinha publicanos. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, graças a Deus que ele chamou Mateus. Se não tivesse chamado Mateus, irmãos, nós não teríamos o livro de Mateus. Nós não teríamos a revelação sobre o reino dos céus. E ele foi pegar um dos piores pecadores, e chamou um dos piores pecadores, e se tornou útil, e escreveu o livro de Mateus. Está trazendo tanta revelação para nós hoje. Por isso, irmãos, não despreze a nenhum que Deus chama. Deus pode tornar o pior pecador uma pessoa muito útil na obra do Senhor. Confere com você mesmo, né? Confere com você mesmo, né? Então, vamos voltar para Mateus 9. Mateus 9, versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, tá bom? Não é na mesa, à mesa, muitos publicanos e pecadores. Você vê que na vida da igreja nós recebemos até aula de português, né? Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Sabe, isso
para os religiosos isso não vai. Eles não engolem essa. Como é que Jesus, seus discípulos, né, podem se sentar junto com os publicanos, os pecadores? Irmãos, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isto, né, e disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, porque não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui acrescenta ao arrependimento. Para mim são os pecadores que ele quer curar da paralisia para serem úteis nas mãos do Senhor. É isso que o Senhor está fazendo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Por isso os judeus, eles se achavam tão justos, que eram arrogantes, e eles não foram curados. Por isso, irmãos, se você não tem um coração quebrantado, não tiver um espírito humilde e arrependido, você não vai receber cura. Aquele arrependido vai receber cura, e você não vai receber cura. Você, com toda a sua religião, com todo seu conhecimento, você não vai fazer a obra de Deus. E aquele que era um pecador curado vai fazer a obra de Deus. Por isso, irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Vamos realmente nos humilhar diante do Senhor, não é isso? Que o Senhor nos dê um espírito quebrantado, né? Um coração quebrantado, um coração arrependido. E Romanos, Lucas capítulo 18, mostra essa condição de quem não é curado. Lucas 18, versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Irmãos, graças a Deus que um publicano, ele já sabia que ele era tão ruim, não é isso? Ele é um que quem sabe de uma maneira fraudulenta, ele conseguia enriquecer rapidamente, né? Ele já conhecia que ele é tão ruim que ele não se considera, não confiava, né, de si mesmo, né? Então aqui fala... os que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Irmão, todo aquele que se considera justo, confia em si mesmo, despreza os outros. Você pode ver isso. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Eu não orava para Deus, eu orava para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí o publicano, por sua vez, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por isso, irmãos, no reino dos céus, irmãos, não tem lugar para os que a si mesmos se exaltam. Não tem lugar para os que se consideram justos aos seus próprios olhos e desprezam os outros. Estão aqui, irmãos, todos nós somos pecadores que o Senhor curou, né, que o Senhor perdoou, e hoje Ele está nos tornando cada vez mais úteis, está nos capacitando para servir ao Senhor. Você vê que, graças a Deus, ontem mais de 1000 mulheres, né? Você acha que essas 1000 mulheres todas já eram capazes de fazer? Não, elas dependiam do Senhor, totalmente do Senhor, saíram com espírito humilde e arrependido, e Deus usou essas mulheres como canais, né, para salvar outras pessoas. Por isso, irmão, Deus usa os arrependidos, né, os humildes de espírito, né, os quebrantados de coração. Ó Senhor Jesus.
Misericórdia quero e não holocaustos. Irmãos, o homem, ele acha que ele pode, com a sua bondade, sua força, né, apresentar um sacrifício para Deus. Irmão, Deus não ama, Deus não quer sacrifício, o fruto do seu braço, das suas forças, né, da sua inteligência, da sua diligência. O Senhor quer o quê? Te dar misericórdia. Ele sabe que você não consegue. Ele sabe que você é um paralítico. Ele sabe que você é um incapacitado, um incapaz. Ele quer te capacitar. Ele quer exercer misericórdia para te capacitar, e Ele vai fazer de você um útil na mão do Senhor, né? E porque Jesus mesmo conhecia qual era a natureza humana. Em João capítulo 2, eu faço questão de ler isso para vocês, João capítulo 2, versículos 24 e 25. O homem não conhece a si mesmo, mas Deus conhece a nós, né? Versículo 24 de João 2 diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, mas aquele fariseu, ele confiava a si mesmo, porque Jesus os conhecia a todos. Jesus conhece todos nós, irmãos. Não tem um aqui, irmãos, que é capaz. Graças a Deus, né, os que não confiam em si mesmo, Ele capacita. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Portanto, irmãos, não se considere um justo, não se considere o bom, desprezando os demais. Irmão, pelo contrário, vamos diante do Senhor com esse espírito contrito, não é isso? E Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, não em si mesmo, confiadamente no sangue de Cristo, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você sabe que o trono de Deus é o trono da autoridade de Deus. Quando você fala em trono, é autoridade, não é? O trono é para exercer autoridade. Mas o trono de Deus, ele é um trono de autoridade de Deus, mas para nós, ele é um trono da graça. Deus quer nos dar graça, porque Deus é amor. Deus é amor e Ele conhece a nossa condição lamentável. Ele conhece a nossa real condição. Portanto, irmão, não vá diante do Senhor de uma forma arrogante, de uma forma presunçosa, porque Ele conhece você, tá? Então, Ele quer te dar graça. Quanto mais humilde você chegar a Ele, mais graça você ganha. Só que às vezes a sua condição é tão lamentável, que nem a graça de Deus alcança você. Aí Deus precisa usar misericórdia. Vocês estão me entendendo? Então a misericórdia alcança o mais vil pecador, onde a graça não alcança. Então, graças a Deus, Deus quer misericórdia, nos buscar lá embaixo do fundo do poço, para trazer para Ele nos suprir com a sua graça. É o trono da graça. E aí o homem é conectado à graça de Deus. Mas o homem presunçoso acha que pode agradar a Deus com o seu sacrifício. Senhor, está vendo? Eu vivi vida inteira servindo ao Senhor. Olha quanto tempo eu fui, né, servindo ao Senhor. Irmãos, não vale nada isso diante do Senhor. O Senhor prefere que você tenha um coração de dizer: Senhor, eu sou mais vil pecador. Eu não tenho capacidade nenhuma de te servir, mas eu venho, né, diante de ti para buscar misericórdia. Eu não sei, né, os irmãos, as irmãs hoje estão praticando, posso orar por você, Senhor, mas eu não tenho coragem, né, nem de fazer isso. Senhor, eu venho buscar a tua misericórdia, e você vai ver que você será alcançado, né? Ó Senhor Jesus.
Como é que é, César? César, você me contou, né, um testemunho, certo? Que tem uma irmã que tinha muita dificuldade de praticar, posso orar por você, não é isso? Foi o Roberto Grande que falou, de Limeira, né? Uma irmã que tinha muita dificuldade, não tinha coragem, extremamente tímida, não é isso? Ela quis aprender saindo com as outras irmãs, mas as outras irmãs, né, faziam oração com as pessoas, e ela, muito tímida, não conseguia fazer. Mas ela é profissional de atender, não é isso? Problema da audição, quem tem problema de audição, tá? E um dia ela falou assim, eu vou ter coragem de falar com meu paciente, é meu paciente, né? E ainda mais é surdo, né? Então eu vou ter coragem. Aí ele teve coragem e falou, posso orar por você? E o paciente dela falou, hã? Aí então ela foi no ouvido do paciente e falou, posso orar por você? Ah, sim. Aí a partir desse dia ela ganhou coragem de posso orar por você. Por isso, irmãos, se a gente for com esse coração humilde, coração quebrantado, não é isso? O Senhor vai nos suprir misericórdia, Ele vai nos suprir o que? Graça. Mas se você chegar arrogante para o Senhor não aceita o seu sacrifício. O Senhor quer o fruto da misericórdia e fruto da sua graça. Senhor Jesus, vamos voltar lá para 9 de Mateus, capítulo 9 de Mateus, vamos dar sequência. Versículo 14. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Irmãos, João Batista, ele era tão cheio de frescor, ele saiu da velha religião, não é isso? Do judaísmo, quando tudo já havia caído na burocracia da religião judaica, ele saiu totalmente cheio de frescor do Espírito, ele era cheio do Espírito, não é isso? E arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e batizava as pessoas com o batismo de arrependimento. E vinham os fariseus, dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha, cheio do Espírito, não é assim? Ele era totalmente avesso à velha religião. Ele era um sacerdote, mas não se vestia com vestes sacerdotais, pelo contrário, com pelos de camelo, não é isso? E comia não comidas sagradas do templo, ele comia o quê? Gafanhotos e mel silvestre. E de repente, irmãos, quando começa a formar um grupo grande de seguidores, João Batista tem os seus discípulos, batizando muita gente e tal, irmão, sabe, o homem tem sempre esse perigo. Quando vem sucesso, quando vem êxito, quando vem realizações, nós passamos, irmãos, a cair na nova religião. O judaísmo caiu numa velha religião e João Batista se tornou uma outra religião. E os discípulos questionavam Jesus, por que eles jejuam, os fariseus também jejuam, já se igualaram à velha religião, mas os seus discípulos não jejuam. Irmãos, aí o que Jesus disse? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Irmãos, enquanto nós temos um noivo, vamos seguir o noivo, vamos ouvir o que tem ele a dizer, e nós obedecemos a sua ordem. Graças a Deus, hoje o noivo não está presente fisicamente conosco, como naqueles dias, mas ele está presente na igreja. Não é? O Marcos 16, o último versículo, comprova que ele está conosco. Ele está cooperando conosco, confirmando a palavra com sinais. Então, irmãos, se ele está à nossa frente e nos conduzimos, nós vamos fazer conforme a sua palavra. Se ele diz que é para jejuar, jejuamos. Se ele diz que é para ir para a rua, nós vamos para a rua.
Se ele diz que é para fazer comportagem, fazer um comportagem. Se ele fala para cuidar dos contatos, nós vamos cuidar dos contatos. Se é para pregar evangelho para as conectadas, nós vamos pregar evangelho para as conectadas. Quer dizer, nós seguimos o noivo. Seguimos o rei. Não temos uma religião. Nós somos seguidores do rei. Fazemos segundo a sua palavra. Ele manda, nós obedecemos. Ele fala, nós fazemos. Por isso, irmãos, nós não somos uma religião. Nós somos seguidores do rei. E obedecemos o que ele quer fazer, o que ele fala, né? Então, irmãos, facilmente a gente cai numa religião. Nós temos que manter vivos, irmãos, manter vivos. Seguir um rei vivo, de uma forma viva, cheio de espírito, não é isso? Podemos cair numa velha religião, numa nova. Por isso que mesmo, irmãos, tantos anos, nós já temos mais de 40 anos, né? Desde os anos 70, o Senhor levantou várias igrejas aqui na América do Sul, aqui no Brasil principalmente, irmãos. Nós já temos o quê? Mais de 40 anos. Esses 40 anos, irmão, podem nos fazer de nós uma religião. Nós caímos, irmãos, infelizmente naquela época da igreja em Esmirna, já começou a se estabelecer a jurisdição do bispado, né? Cada bispo tinha a sua jurisdição para cuidar, e acaba, irmãos, com o tempo, no começo tudo era com boas intenções, mas com o tempo, irmãos, começa a competição, começa a luta pelo poder, luta pela posição, o amor pelo cargo. Irmãos, isso vai se enraizando entre nós. Graças a Deus, irmãos, o Senhor está nos tirando disso. Nós não estamos livres disso não, mas o Senhor está nos libertando disso. Graças ao Senhor. Por isso ele diz o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior ainda a rotura. As mulheres sabem, né? Vocês pegam um pano novo e costura numa veste já velha, esgarçada, né? Vocês podem costurar, dali a pouco rasga tudo, não é isso? Então assim, não se põe. Não adianta você ainda adaptar o que o Senhor está fazendo sobre comportagem dinâmica, Avança Jovem, né? Rede de cuidado, rede das conectadas, e colocar na estrutura velha. Essa estrutura velha, irmão, não dá para conviver com o que o Espírito está fazendo hoje. Temos que, a liderança toda, irmãos, tem que voltar para zero. Pedir para o Senhor misericórdia, para a gente ter condições, irmãos, com humildade no coração, de espírito, arrependimento no espírito, irmãos, para a gente poder hoje sermos úteis na mão do Senhor. Não pega o pano novo, o que o Espírito está nos levando hoje, tentar aplicar na estrutura velha, vai romper tudo. Ou colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo tem um poder tremendo de fermentação. Você coloca em odres velhos já frágeis, e vai estourar tudo, pum! Irmão, não vai dar certo. E por isso, irmão, nós temos que renovar a nossa estrutura, renovar a liderança, e renovar, né, a liderança também com a inclusão dos mais jovens. Vamos todos, irmãos, aprender, amar a palavra do Senhor, com dedicar o amor, como é que é? Reverendo, né? Como é que é? Com reverência, dedicar com reverência o amor à palavra de Deus, e ser simples, irmãos. Se no passado nós éramos complicados, e agora vamos ser simples. O Senhor falou, amém. O Senhor falou, não fique questionando, porque na religião você questiona, porque você tem sua maneira de fazer, sempre fez assim. 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente fazia assim. Irmãos, você fazia assim, mas hoje não. Hoje tem que seguir a palavra do Senhor. Vamos voltar à simplicidade. O Senhor falou, amém. Não questione. Vamos praticar.
E funciona. O próprio Espírito faz a obra. A palavra faz a obra. Através da nossa cooperação. Não é? Então, irmãos, graças ao Senhor. Eu acredito, irmãos, a reunião de ontem com toda a região 8. Irmão, nós vamos avançar muito. De todas as regiões do Brasil, o estado de São Paulo é uma região mais próspera. Mais próspera em quê? Em recursos humanos, mais próspera em recursos financeiros. Não é assim? E se a gente colocar à disposição do rei, tudo isso, juntamente com um coração humilde, simples, quebrantado, obediente à palavra de Deus, o que vocês acham que vai acontecer? Essa região vai ser uma bênção para o Senhor. O Senhor vai avançar muito. Desculpe-me profetizar. Poderá ser a locomotiva para a obra de Deus. Que o Senhor abençoe. Mas não pode pôr vinho novo em odres velhos. Aí, versículo 18. Enquanto estas coisas lhe diziam, eis que um chefe, aproximando-se, adorou, disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela e viverá. Então aqui começa a intercalar duas histórias. Eu vou explicar por quê, tá? Intercalar. Primeiro, eu vou repetir. Aqui um chefe, não é isso? Aqui um chefe, que é Jairo, chefe de quê? Chefe da sinagoga, tá? O nome dele é Jairo, ele pediu para que o Senhor fosse, né, a casa dele, porque a filha dele faleceu, para que o rei imponha a mão e faça reviver a filha, tá? Aí, então, o rei vai em direção à casa dele. Só que no meio do caminho, versículo 19, e Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aí volta para a história do chefe da sinagoga, versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, tocadores de flautas eram contratados para lamentação, né, dos mortos, do morto, né, ali, tá? Como é que era? Velório, né? Ó Senhor Jesus. Então, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Bom, irmãos, Senhor Jesus, Lucas capítulo 8, dá uma olhada, Lucas capítulo 8, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, e lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Irmão, presta bem atenção, essa menina tinha 12 anos, tá? E aí em seguida relata de uma mulher que tinha hemorragia, também
com 12 anos. Versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Aí quando chega no versículo 49, falava ele ainda quando veio umas pessoas da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tá? Então, irmãos, eu só quero deixar vocês, tentar explicar rapidamente esse caso, porque eu tenho que avançar, né? Aqui, a filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher que sofreu hemorragia tinha 12 anos. Irmãos, a mulher aqui representa os gentios e a filha de Jairo representa os judeus. Quando os judeus, né, quando a filha de Jairo, não é isso? Quando a filha de Jairo completou 12 anos, a mulher padeceu exatamente o mesmo período de hemorragia. Vocês entenderam? São 12 anos e 12 anos. Então, quando a menina alcançou 12 anos, morreu. E a mulher que teve hemorragia por 12 anos, encontrou Jesus para cura. Quando os judeus rejeitaram Jesus, os gentios foram curados. Depois que os gentios são curados, quando chega no final, a filha de Jairo também será curada. Mas isso lá no fim dessa era. Vocês estão entendendo? Nós hoje somos essa mulher que tem hemorragia, teve hemorragia e nós somos curados, né? Então, irmãos, o que é ter hemorragia? O Antigo Testamento, vocês sabem que no Antigo Testamento Deus mostrava que a vida, né, a vida de um ser está no seu sangue. Vocês se lembram disso, né? Então, isso, dá uma olhada, vamos olhar. Levítico 17. Levítico 17. Versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Então, a nossa vida humana está no sangue, tá? Então, hemorragia significa a incapacidade do homem, né, de reter a vida. Irmãos, nós como gentios, passa ano, entra ano, nós não conseguimos segurar a vida, tá indo embora, tá ou não está indo embora? Quando você comemora um aniversário, alguém já disse, na verdade, você comemora um ano mais próximo da morte, porque você não conseguiu segurar a vida nem por um ano. Um ano passou, você não conseguiu segurar a vida. Mas, irmãos, graças a Deus, irmãos, com 12 anos perdendo a vida, nós encontramos Jesus. E Jesus nos deu a vida eterna. Aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Então nós nascemos, então a salvação, mais uma vez, a salvação dos gentios é pela fé. Irmãos, nós não temos nada que ver com as promessas que Deus deu para os judeus, né? Efésios 2, dá uma olhada em Efésios 2. Vocês vão entender o que eu quero dizer agora. Espera um pouquinho só, fiquem tranquilos. Efésios capítulo 2, versículo 12, como diz: naquele tempo, nós, né, gentios na carne, versículo 11, vai. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que situação lamentável. Nós que éramos essa mulher, né, com hemorragia por 12 anos, estamos perdendo a vida próximo a morrer. Nós não tínhamos nenhuma ligação, nenhum vínculo com a comunidade de Israel. Não participamos das promessas que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó. Não tínhamos esperança e sem Deus no mundo, não tínhamos nada. Irmãos, qual foi a nossa porta de entrada? É a fé. Nós não temos direito a nada, irmãos. Eu, pelo menos, não tenho sangue judeu, eu não nasci, né, um judeu. Eu não tenho nenhuma possibilidade de entrar pela porta dos judeus. Mas, irmãos, eu como gentil, eu posso entrar pela fé. E eu entrei pela fé. Irmãos, todos os gentios só têm uma porta de entrada. Essa porta de entrada, irmãos, é a fé. Aí você vai me perguntar, mas e os judeus então têm outra porta? Não é que os judeus tenham outra porta, mas, irmãos, os judeus têm uma outra chance. Qual é a outra chance? No final dos tempos, se conseguir viver até lá, aqueles remanescentes serão salvos. Mas você não é judeu. Não espere esse momento para você, não. Então você tem que aproveitar a porta da fé hoje. Vamos crer. Então vamos ajudar muitas pessoas, irmãos, a crer no Senhor Jesus. Porque Romanos 11, para vocês não dizerem que eu estou inventando, tá? Romanos 11, versículo 15, que diz aqui: deixa eu ver. Eu vou direto, não tenho muito tempo, tá? Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos que veio o endurecimento em parte a Israel, para que haja entrado a plenitude dos gentios. Quer dizer, veio o endurecimento. Com 12 anos de idade, a filha de Jairo morreu. Veio endurecimento. Aí, ao mesmo tempo, irmãos, a mulher que estava com hemorragia, que somos nós, fomos curados. E agora, Deus espera o quê? Espera chegar à plenitude dos gentios. Nós estamos nesse período, irmão, completando a plenitude dos gentios. Vamos pregar o evangelho? Quando encerrar a plenitude dos gentios, acabou também a chance dos gentios. Vamos pregar o evangelho? Para que muitos gentios entrem pela fé por essa porta. Aí quando terminar, quando chegar a plenitude dos gentios, aí vai ter a chance do judeu de novo. Que chance é essa aqui, ó? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Ó Senhor Jesus, meu Deus do céu. E a orla, ela tocou na orla da veste. A orla, irmãos, representa o governo celestial. Orla da veste representa o governo celestial por meio de sua palavra, que o homem deve cumprir, obedecer e seguir, e não continuar seguindo os desejos do coração do homem, nem os desejos dos olhos. Eu gostei muito desse versículo. Vamos ler. Números 15. Números 15. 38. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as bordas são as bordas, tá? E as borlas em cada canto presas por um cordão azul.
E as bolas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprir. Vocês estão entendendo? Nós, os gentios, fomos salvos tocando na orla da veste. E a orla da veste, irmãos, são os mandamentos do Senhor para cumprirmos. É a palavra do Senhor. Nós somos salvos pela palavra. E essa palavra é para ser cumprida. E para nós pararmos de seguir como vivíamos antes, que vazava a vida, ou pelos desejos do vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Irmãos, por que a vida vazava? Porque nós andamos sempre segundo os desejos do nosso coração. Andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esses são os gentios. Mas graças a Deus, irmãos, um dia nós tocamos na orla da veste do Senhor. Um dia nós recebemos uma palavra. E essa palavra que nós recebemos, irmãos, nós recebemos para cumprir. Nós recebemos para obedecer. Nós recebemos para executar. Essa é a nossa bênção. Porque a orla da veste representa o governo de Deus. É onde Deus manda. Como é que Deus manda? Pela palavra. Deus fala, você recebe, obedece, e assim que o governo de Deus é feito, executado, tá? Ó Senhor Jesus. Bom, e mais ainda, ó Senhor Jesus, não somente fomos salvos pela fé, para um benefício pessoal, mas é para a obediência por fé. Por isso, irmãos, a hora da veste, para a gente obedecer por fé. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos 1, 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Irmão, nós não fomos salvos só por sermos salvos. Não é só para um dia nós irmos o quê? Não ir para o inferno, não. Nós somos salvos, irmão, para a obediência por fé. Para daqui para frente, irmãos, nós vivemos obedientes à palavra de Deus. Você vai dizer, mas eu estou inventando? Então vamos lá para o Romanos 16. Romanos 16, eu não estou inventando nada. Romanos 16, versículo 26, como diz? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Escrituras proféticas, irmãos, é o conjunto da palavra profética, tá? As escrituras proféticas, segundo o quê? Segundo o mandamento do Deus eterno. Quer dizer, a palavra profética é um mandamento, é ordem. Então, é segundo o mandamento do Deus eterno, para quê? Para a obediência por fé entre todas as nações. Os gentios entraram tocando na orla da veste. E essa orla da veste, irmãos, é o governo de Deus. E essa orla da veste, irmãos, vem pelo mandamento de Deus, vem pela palavra. E a palavra de Deus é para nós obedecermos. E quando nós obedecemos, irmãos, nós ganhamos a bênção. Nós vamos fazer parte da herança. Aquela herança que não tinha nada a ver com os gentios, mas hoje é nossa. Por causa da obediência. Irmão, logo em seguida vem a cura de 2 cegos. Vamos voltar lá rapidamente. Eu preciso terminar. Mateus 9, né? Partindo dali, Jesus, versículo 27, seguiram 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximando-se os cegos, e Jesus diz, credes
que eu posso fazer isto? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos e dizendo, faça-se vos conforme a vossa fé. E abriram-lhes os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Versículo 32, ao retiraram-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado, expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios e que ele expele os demônios. Irmãos, Deus quer curar a nossa cegueira, porque a nossa cegueira faz parte da nossa paralisia. Você não consegue realizar a obra de Deus porque você é cego. E também Deus quer curar a nossa mudez. Você não fala porque você está paralisado. Você está incapacitado, né? Então Deus hoje quer, por falta da visão espiritual, o homem se torna útil porque o Deus desse século cegou os olhos dos homens, não é isso? E no reino milenar, nós vamos ter o tabernáculo restaurado de Davi, está em Atos capítulo 15, versículo 16, dá uma olhada, Atos 15, 16. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-eis, né? Então, aqui, esses dois cegos representam, né, Deus capacita, né, cura a cegueira e capacita, e os judeus no reino milenar, eles estabelecerão o reino messiânico na terra. Os vencedores da igreja reinarão na parte celestial, mas os judeus, né, o reino messiânico, os judeus recuperarão a visão e reconhecerão a Cristo como o filho de Davi, representado pelos dois cegos. E a cura, então, irmãos, do mudo endemoniado, é para mostrar, irmãos, que em 1 Coríntios 12, dá uma olhada, 1 Coríntios 12, 2. Versículo 1 diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Irmãos, nós deixávamos ser conduzidos aos ídolos mudos. Então nós, irmãos, nos tornamos todos mudos. Não conseguimos falar nada de Deus, nem da palavra de Deus, né? Mas graças a Deus, irmãos, hoje nós podemos, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então hoje nós somos curados da nossa mudez. Graças ao Senhor, a primeira palavra que um mudo que foi curado fala é Senhor Jesus. Nós invocamos o nome do Senhor, porque nós somos curados da nossa mudez. Senhor Jesus. E nós vamos às ruas para curar os mudos. Você ora com as pessoas e ajuda a pessoa a ser curado da mudez. Ajuda ele a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós hoje somos cheios do Espírito, como diz Efésios 5, versículos 8 a 20, né? Nós, pelo contrário, enchei-vos do Espírito, né? Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Então nós hoje estamos cheios do Espírito, nós hoje louvamos, cantamos, nós perdemos a nossa mudez. Hoje nós podemos falar pelo Senhor. Hoje, irmão, fomos curados
dessa paralisia de não conseguir falar, e hoje nós pregamos o evangelho nas ruas. Posso orar por você? Irmãos, a primeira vez que eu fui curado da mudez e orar pelas pessoas nessa nova fase, irmãos, eu aprendi a deixar escapar a frase. Eu falei, puxa vida, não consigo fazer como os comportores fazem, não consigo fazer como os irmãos e irmãs estão fazendo, eu não tenho coragem. Aí eu falei, eu vou deixar escapar a palavra. Se eu deixar escapar, não tem mais jeito, não é isso? Aí, né? Aí eu chamo uma pessoa, eu posso orar por você? Né? Eu deixei escapar, aí não tem mais jeito. Ele falou, pode. Aí não tem mais jeito. Aí eu fui curado também, irmãos, da mudez. Posso orar por você, né? Então vamos às ruas e orar pelas pessoas e pregar o evangelho. Mas os fariseus não queriam ser curados. Blasfemaram dizendo que o Senhor curava, né? O Senhor expulsava demônio pelo maioral, né, dos demônios, que é o Belzebu. Irmãos, é horrível isso, não vou nem falar. Vamos terminar de uma forma positiva no final de Mateus 9. Vamos lá. O melhor ficou para trás aqui, ó. Mas eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Mas vocês já sabem, né? Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Isso aqui podia fazer uma mensagem, só falar nisso. Então eu tenho poucos minutos para falar sobre, eu quero ressaltar só alguns pontos. Primeiro, irmão, Jesus não ficou no monte. Ele desceu do monte. Ele não só desceu do monte e alugou uma casa, ficou entre quatro paredes, não. Ele foi para, aqui diz que ele foi para todas as cidades e todos os povoados. Então, irmãos, Jesus, o Rei do Reino dos Céus, tem esse desespero pelos homens, esse desespero pela situação das pessoas hoje na terra, irmãos. Todas as pessoas, sem exceção, estão exaustas, estão aflitas, todas estão como ovelhas sem pastor. Irmãos, é só você só não vê quem não quer. Irmão, você sai nas ruas, você vê que todas as pessoas estão desesperadas, e o rei está desesperado. Então ele vai para onde as pessoas estão. E nós no passado, né, nós não dávamos muito valor para isso, e hoje nós estamos indo para as ruas, porque as pessoas estão nas ruas. E as pessoas, irmãos, por que as pessoas estão, né, os comportores estão indo para shoppings? Porque estão nos drive-thru, né? Porque as pessoas precisam se alegrar um pouco. Ir para o shopping, comprar, passear, é um pouco de alegria. Na verdade, essa alegria não enche a eles. Muitos dessas pessoas vão dizer, não, eu na verdade não aguento mais viver essa vida, não tem mais sentido a minha vida, estou com conflito no casamento, conflito em casa, né, eu não sei mais o que fazer. Irmãos, as pessoas estão no shopping para buscar um pouco de alegria, estão no restaurante, na praça de alimentação, comer alguma coisa para ter um pouco de alegria, mas não tem alegria. Precisamos ir até elas. Aí o rei foi até elas, né? E as multidões realmente, e o rei compadeceu-se delas. Irmão, nós precisamos ter essa empatia. Sabe, não pode a gente ficar em coração endurecido vendo toda essa situação, né? Mesmo que eu não tenha facilidade, mesmo que eu seja tímido, mesmo que eu não tenha coragem, irmãos, eu não posso ficar com o coração endurecido diante da situação, né, das pessoas. Então, pelo menos, irmão, se eu não tenho coragem de fazer comportamento dinâmico, não tem problema, mas pelo menos no meu viver, eu vou na padaria comprar um pão, certo? Encontro uma senhora lá, uma pessoa ali, posso orar por você? Deixa escapar essa frase. Você vai ver que você vai experimentar uma coisa que nunca mais você vai parar, porque as pessoas estão desesperadas, né? Então vamos fazer como rei, né? E em seguida, então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, com 300 colportores dinâmicos, nós estamos fazendo diferença nas ruas. As pessoas são abordadas no norte, sul, leste, oeste do país, centro-oeste. As pessoas são abordadas com só 300 colportores. E nós estamos, através do SEAP, não sei se vocês sabem, irmãos, nós fundimos o SEAP de Lorena com o SEAP de Campinas. O estado de São Paulo e Rio de Janeiro temos um só SEAP. Estão 2 unidades, mas um só SEAP. O Senhor já está abençoando muito. Então, irmãos, nós precisamos de trabalhadores. Precisamos de mais colportores nas ruas, como a tropa de elite, né? Precisamos preparar. Por isso, irmãos, se você tem coração de querer ser aperfeiçoado, você que tem coração de querer ser um missionário, irmãos, você quer fazer SEAP, sabe, depois da reunião, vem falar aqui com os irmãos, né? Vem falar conosco. Nós queremos que muitos façam SEAP. E nós queremos pedir para o Senhor, dentro de 2 anos, 3 anos, nós cheguemos a 1000 colportores dinâmicos nas ruas. Porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E não podemos depender só do trabalho dos colportores dinâmicos. Nós temos também os jovens. Graças a Deus, o Avança Jovem, temos jovens que estão nas ruas, adolescentes, irmão, que graça. O meu neto participou desse último evento dos adolescentes. Ele falou: vovô, eu quero dezembro ir de novo. Irmãos, nós estamos recrutando já desde a adolescência, né, esses meninos aí para servirem ao Senhor. Irmão, é uma alegria para nós, é uma alegria para nós. E são sendo salvos das ideologias do mundo, sabe? E, irmãos, nós precisamos ter mais pessoas sendo aperfeiçoadas. E também, irmãos, as mulheres conectadas estão fazendo esse trabalho, né, faz parte dos trabalhadores para a seara, que é grande. E também, irmãos, nós temos a rede de cuidados, a central de acolhimentos. Não sei se vocês sabem que o novo alimento diário, que já está à disposição de vocês, já chegou, já vem com um código QR, já vem com um código QR. Posso orar por você. E esse QR Code, nós vamos espalhar por tudo quanto é canto. Nós vamos colocar em adesivo nos nossos carros, nós vamos levar para as lojas que nós conhecemos, para colocar nos balcões, nas vitrines. Sabe por quê? Qualquer pessoa com celular, apontar para aquele QR Code, vai aparecer um pequeno questionário. Você quer receber oração, preencha esse questionário. Irmão, nós vamos multiplicar em muitas vezes como colher esses frutos. Não sei se os irmãos estão enxergando. Não só nós fisicamente vamos às pessoas, as pessoas vão vir até nós, pedindo oração, né? E não só isso, irmãos, os irmãos e irmãs no dia a dia, irmão, você não é colportor dinâmico, não tem problema, mas no dia a dia, num contato pessoal, ore com a pessoa, né? Leve sempre um jornal com você, leve um livro com você e anote o contato. Fala para a pessoa: nós temos uma rede de cuidado que pode continuar orando por você, cuidar de você. Você quer? Geralmente a pessoa fala: eu quero. Anote. E você mesmo pode cuidar dela, né? Cuida dessa pessoa. Portanto, irmãos, eu vou terminar porque tem muita coisa, eu não consegui terminar, mas, irmãos, eu quero só terminar o seguinte. Quando chegou em João 21, vocês se lembram? Pedro foi se preocupar com o sustento, foi pescar, e 6 discípulos seguiram após ele. Só que eles, com toda a habilidade de pescador, durante a noite toda, não pegaram nada, perderam tempo. Aí Jesus apareceu. Põe a rede do lado direito do barco. Eles puseram lá e
não conseguiram levantar, tão pesada que estava a rede. Havia quantos grandes peixes, amigo? Você sabe disso? Ah, nem sabia, né? Você não faltou essa aula também? 153 grandes peixes. Não consigo nem puxar, quer dizer, se o Senhor quer, deixa o Senhor cuidar do seu sustento. Quando o Senhor vem, você vai ter 153 grandes peixes, você nem vai conseguir gastar. Aí o Senhor perguntou, tu me amas mais do que esses outros, Pedro? Pedro falou, sim, tu sabe que eu te amo. Então vai apacentar meus cordeiros. Irmão, vamos sair às ruas, cuidar das multidões, cuidar dessas pessoas que estão necessitadas. Irmãos, o nosso sustento Deus vai cuidar. Ele vai nos suprir com a abundância. Vou terminar aqui. 12:7 que está marcado ali, irmãos. Vamos terminar. O Senhor abençoe todos. Faz da sua igreja uma igreja produtiva. Vamos produzir. Vamos sair da paralisia. Vamos sair da inutilidade, da incapacidade. Se você ainda não consegue fazer, peça misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Senhor vai ter misericórdia de você. Ele vai te dar graça. Você também vai poder ser útil, né, na pregação do Evangelho, em fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.